Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalopatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtottara Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupandava Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 15, continuando a conversa entre Brajanata e Babaji Maharaj sobre o Dashamula Tattva. Nós estamos aqui então na parte de Diva Tattva. Então ontem nós lemos como o Brajanata acreditava numa ideia de que a Diva ela é uma parte de Brahman, assim como uma parte do céu pode ser refletida dentro de um pote com água. Né? Babaji Maharaj disse que isso é mayavadismo. Né? E novamente o Brajanata pergunta. Certa vez, um outro professor disse que a Diva é nada mais do que um reflexo de Brahma. E o sol refletido na água é da mesma forma como Brahma se torna a Diva quando ele está refletido em Maya. Essa concepção é correta? Babaji Maharaj disse. Novamente, isso é simplesmente um outro exemplo da filosofia Mayavada. Brahma não tem limite. Ele é uma entidade ilimitada que jamais pode ser refletida em lugar algum. A ideia de ter um Brahman limitado se opõe às conclusões dos Vedas. Então, essa teoria do reflexo, ela é completamente descartada. Ou seja, você não tem como refletir num objeto relativo, finito, ilimitado, um outro objeto que é absoluto e infinito, impossível. Como ele vai se refletir ali dentro? Não tem como. Né? Então, Brajanata diz, um sannyasi, Digvijay é aquele que faz debates e vence vários debates. Certa vez me disse que, na realidade, não existe nenhuma substância chamada de diva. Ou seja, não existe nada que de fato seja diva. Nós apenas pensamos
sermos uma diva por causa da ilusão. E quando essa ilusão é removida, existe apenas o Brahman indivisível. Isso está correto ou não? E Babaji responde, essa também é uma doutrina mayavada, que também não tem qualquer fundamento. De acordo com o Shastra, Ekam Bevadu Item, não há nada à parte de Brahma. Se não há nada exceto Brahma, onde a ilusão, de onde a ilusão pode vir? Né? E como você supõe que haja a ilusão? E quem supostamente estaria iludido? Se você diz que Brahma está encoberto por ilusão, você então já não está mais descrevendo este Brahma como algo que não tem defeitos. Se você propõe que a ilusão está separado, né, é um elemento separado e independente, então você está negando a natureza não dual, a Dvaya Jnana do próprio Brahma. Então, muito bem, Babaji Maharaj, com exemplos bem lógicos e bem simples, ele rapidamente desfez esse argumento de Brajanata. Não do Brajanata, nem dos Mayavadis de modo geral. Então Brajanata pergunta, certa vez um Brahmana muito influente, um Pandita, chegou em Navadvipa e numa conferência de eruditos ele estabeleceu que apenas a diva existe. Né? A sua teoria é de que a diva cria tudo em seu sonho. E é por causa disso que ela desfruta de felicidade e de sofrimento. Assim, quando esse sonho ele é quebrado, ela vê que ela não é nada além de Brahma. Até que ponto essa ideia está correta? Babaji diz, novamente, isso é mayavadismo. Se, como eles dizem, Brahma é indiferenciado, como é possível, né, ele produzir uma diva e um estado de sonho? Os Mayavadis usam esse exemplo como a ilusão vista da madrepérola, né, dentro de uma ostra, como sendo ouro, e a ilusão de se ver uma corda no chão e achar que é uma cobra. Mas essa filosofia não pode prover uma base consistente, né, para a não dualidade, a unicidade, a Dvaya Jnana de Brahman. Todos esses argumentos são apenas armadilhas da própria ilusão. Então, na verdade, quem está de fato iludido são eles, quando colocam esses argumentos nesse nível. Então, Brajanata diz, então Maya não tem nada a ver com a criação da Swarupa, ou seja, da forma constitucional das divas. Isso deve então ser aceito. Né? Ao mesmo tempo, eu também claramente entendi que a diva é por natureza sujeita, né, está sujeita à influência de Maya. Agora, eu gostaria de entender. Se quando Chit Shakti cria as divas, lhes concede a Tatashta Bhava, a potência marginal, Babaji Maharaj diz não. A Chit Shakti ela é uma potência completa de Krishna. E suas manifestações são todas eternas e perfeitas, Nitya Siddha. A diva que vem da Tatashta, né, não é Nitya Siddha, embora quando ela executar o sadhana, ela poderá se tornar uma sadhana siddha e então desfrutar de felicidade transcendental, tal como as Nitya Siddhas, né, eternamente perfeitas. Ou seja, existem as almas que sempre pertenceram à morada eterna. Elas sempre estiveram com Krishna e com os demais associados. Portanto, elas não fizeram sadhana para estar ali.
Há outras, no entanto, que foram enviadas para o mundo material e tiveram que fazer um sadhana para poder se aperfeiçoarem. Mas quando elas alcançam a perfeição, já não há mais qualquer diferença entre elas e aquelas que já estavam lá. Então ele continua dizendo, os 4 tipos de sakis de Srimati Radhika são as Nitya Siddhas, que são expansões diretas de Srimati Radhika, chamadas de Kaya Vyuha, da própria Srimati Radhika. Né? Todas as divas, por outro lado, elas foram manifestadas da Diva Shakti de Krishna. A Chit Shakti é uma potência completa de Krishna, enquanto que Diva Shakti é uma potência incompleta. Todos os tátuas completos são transformações da potência completa e as inumeráveis atômicas e conscientes divas são transformações da Shakti incompleta. Shri Krishna, tendo estabelecido em cada uma de suas Shaktis, estando estabelecido, fixado, apoiado em cada uma de suas Shaktis, ele manifesta a sua Swarupa de acordo com a natureza daquela Shakti. Quando ele está situado na Chit Swarupa, ele manifesta a sua Swarupa como Shri Krishna e também como Narayana, o Senhor de Paravyoma. Quando ele está situado na Diva Shakti, ele manifesta a sua Swarupa como... Então, quando ele está situado na sua Diva Shakti, ele então manifesta a sua Swarupa como sua Vilasa Murti de Braja, que é Baladeva. E quando ele está estabelecido em Maya Shakti, ele manifesta as 3 formas de Vishnu, chamadas de Karandakashai, Kshirodakashai e Garbhodakashai. Na sua forma como Krishna em Braja, ele manifesta todos os passatempos espirituais a um grau superlativo. Como na forma de Baladeva, ele é Shesha Tattva. Ele se manifesta eternamente como os associados liberados, Nitya Mukta Parashada Divas, que prestam 8 diferentes tipos de serviços, a Krishna, como Sheshitattva Swarupa, que é a origem do Shesha Tattva. Então, Baladeva é Shesha, Krishna é Sheshi, a origem de Shesha Tattva. O que significa isso? Significa que a outra categoria de diva são aquelas que emanam de Baladeva, tá? Que são todos os diferentes associados, exceto as gopis que emanam de Radha, que foi a primeira que a gente leu. Tá? Então, essas gopis que emanam de Radha são uma categoria, depois tem a categoria que é de Baladeva, e tem a categoria também que emana de Maya Shakti, que são os 3 diferentes Vishnus. Por que esses Vishnus são diferentes? Porque eles, no caso Mahavishnu em si, ele faz o papel de criador, ou seja, ele precisa ter uma relação, mesmo que indireta, mesmo que através do seu desejo, de se relacionar com Maya. Mas como ele não pode fisicamente fazer isso, ele envia a sua energia, chamada de Shambhulinga, para que seja então feita a união de Shiva com Durga, para que o mundo material possa ser manifestado. Mas porque Mahavishnu tem o desejo de se misturar com a matéria, de se envolver, vamos usar a palavra melhor, com Prakriti, então ele é considerado como sendo então um Maya Shakti Avatar. Muito bem, então continuando aqui. Mahavishnu, que é um avatar de Shankarshana,
está situado na Jiva Shakti e a sua Paramatma Swarupa. E na sua Paramatma Swarupa ele manifesta as divas que têm a potência de se envolverem com o mundo material. Ou seja, essas divas são gestadas no corpo de Mahavishnu. Essas divas estão suscetíveis à influência de Maya e, a menos que alcancem o abrigo de Ladini Shakti ou Chit Shakti, né, pela misericórdia de Bhagavan, a possibilidade delas serem derrotadas por Maya permanece. Então, a menos que você se abrigue em Srimati Radhika, para explicar de maneira bem clara, quando ele fala aqui Swarupa Shakti, é basicamente Srimati Radhika. Enquanto você não se abriga nela, você está suscetível às influências de Maya, ao controle de Maya. As incontáveis almas condicionadas que foram conquistadas por Maya estão subordinadas aos 3 modos da natureza material. Considerando tudo isso em sua mente, o Siddhanta, ou seja, a conclusão é que é apenas a Jiva Shakti e não a Chit Shakti que manifesta as divas. Então, apesar de nós sermos também parte parcela de Deus, né, nós não viemos da Chit Shakti, nós não viemos da Shakti principal. Nós viemos de uma parcela ou de uma parte, né, de um aspecto parcial, de uma potência parcial, que é chamada de Jiva Shakti. Muito bem, então Brajanata diz: você disse anteriormente que o mundo espiritual é eterno e, portanto, as divas também. Se isso é verdadeiro, como uma entidade eterna pode ser criada, manifestada ou produzida? Se ela é criada em algum momento, né, isso significa que ela não existia antes disso. Então, como podemos aceitá-la como sendo eterna? Essa é uma pergunta muito clássica, né? Se a alma é eterna, como ela pode ser criada, né? Etc, etc. Se ela não foi criada, né, ela sempre existiu, existiu aonde, né, fez o quê? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz, ela esteve sempre no mundo material. Não houve um momento em que ela não estivesse no mundo material, né? Então, Babaji Maharaj responde da seguinte maneira: tempo e espaço que você experimenta neste mundo material são completamente diferentes do tempo e do espaço no mundo espiritual. O tempo material é dividido em 3 aspectos: passado, presente e futuro. No entanto, no mundo espiritual existe apenas um presente eterno e indivisível. Cada evento do mundo material está eternamente presente. Qualquer coisa que dissermos ou descrevermos no mundo material está sob a jurisdição do tempo e do espaço material. Então, quando nós dizemos as divas foram criadas, né, o mundo espiritual foi manifesto, ou não há influência de Maya na criação da forma das divas, o tempo material está, então, sendo influenciado pela nossa própria linguagem e nossas declarações. Isso é inevitável no nosso estado condicionado. Então, nós não podemos remover a influência do tempo material das nossas descrições sobre a diva e bem como qualquer objeto espiritual. O conceito de passado, presente e futuro sempre entra, né, de uma forma ou de outra nessa realidade, né, inevitavelmente. Ainda assim, aqueles que são dedicados a compreender o ponto de vista puramente transcendental podem entender que a aplicação de um presente eterno, né, quando eles compreendem o comentário das descrições do mundo espiritual. Então, seja cuidadoso com este assunto, ele diz. Abandone, né, as limitações desse mundo e tenha uma realização espiritual.
Agora Babaji Maharaj falou, olha, não dá para explicar tudo, nem tudo vem pela razão, pela lógica, pela linguagem, né? Existem muitas coisas que são achintya, inconcebíveis para nós. Tá? Mas ele continua, as divas são, no entanto, servas eternas de Krishna, e sua natureza eterna é servi-lo. E porque ele agora está influenciado por Maya, se esqueceu dessa natureza eterna. Esta compreensão é compartilhada por todos os tipos de Vaishnavas, e todos consideram que existem dois tipos de diva, Nityamukta e Nityabada, eternamente liberadas, eternamente condicionadas. Esse assunto foi explicado dessa maneira apenas porque o ser humano condicionado tem um intelecto controlado por pramada. Pramada significa a tendência de se iludir e é incapaz de compreender este assunto. Já os sadhakas autorrealizados experimentam a verdade, experienciam a verdade transcendental através do transe espiritual. As nossas palavras têm sempre uma limitação material. Então, qualquer coisa que você diga irá ter defeitos de Maya. Meu querido filho, você deve se esforçar para compreender a verdade pura. Lógica e argumento não podem ajudar de nada sobre isso. Ajudar em nada, né, nesse assunto. Então, é simplesmente inútil, né, tentar usá-las para tentar entender este assunto inconcebível. Eu sei que você não será capaz de compreender esses assuntos no momento, mas se você cultivar os humores transcendentais dentro do seu coração, você poderá compreender a Chinmaya Bhava cada vez mais. Em outras palavras, todos os humores transcendentais se manifestarão no fundo do seu coração purificado. Seu corpo é material e todas as atividades do seu corpo também são materiais, mas a essência do seu ser não é material. Você é uma consciência atômica. Quanto mais você conhecer a si mesmo, mais você será capaz de compreender a sua Swarupa, né? E que ela é um tattva superior ao mundo de Maya, uma verdade superior a Maya. Mesmo que eu te disser, você não poderá compreendê-la, né? Nem mesmo ouvindo-a, né, você poderá compreendê-la. O cultivo da prática de cantar os santos nomes é o melhor caminho possível para isso. Conforme você for cantando Harinama, esses bhavas transcendentais poderão manifestar-se no seu coração naturalmente, né? Ao ponto que eles se manifestarem, você será capaz de compreender o mundo transcendental. Ambos, mente e fala, têm uma origem material e não podem nem mesmo se aproximar, né, desta verdade transcendental, até mesmo apesar de até mesmo grandes esforços. Os Vedas dizem no Taittiriya Upanishad 2.9: Yato vacho nivartante aprapremanasa saha. Discurso e mente, né? Ou seja, fala e mente retornam de Brahma, sendo incapazes de alcançá-lo. Ou seja, retornam de Brahma no sentido de que vão, mas não chegam, né? Tentam ir, mas não chegam. Então Babaji Maharaj conclui: eu aconselho você a não perguntar mais nada sobre esse assunto para ninguém, para que você possa tentar compreendê-lo por si mesmo. Eu já te dei muitas indicações sobre isso. Então Prajanata diz: você me explicou que as divas são como fagulhas que emanam de um grande fogo ou partículas atômicas nos raios do sol espiritual. Qual é o papel da Diva Shakti nisso? Babaji Maharaj responde: Krishna
que nesses exemplos é comparado como um grande fogo ou um grande sol, é um tattva auto-manifesto, uma verdade auto-manifesta. Dentro do compasso daquele grande fogo ou sol, tudo é uma manifestação espiritual. E os seus raios que se espalham bem longe, né, também, bem como os seus raios que se espalham para bem longe, né? Esses raios são uma função fracionada, anukarya, da Swarupa Shakti. E os raios dentro dessa função fraccional são paramanu, ou seja, partículas atômicas, do Sol espiritual. As jivas são comparadas a esta verdade atômica. Swarupa Shakti manifesta nesse mundo dentro da esfera do Sol espiritual. E a função fora dessa esfera do Sol é carregada então pela Jiva Shakti, ou mantida pela Jiva Shakti, a qual é uma representação direta, porém parcial, né, da Chit Shakti. Portanto, as atividades relacionadas às Jivas pertencem à Jiva Shakti. Parasya Shaktir Vivideiva Shriyate. Esta Achintya Shakti é chamada de Parashakti. Embora ela seja uma em sua potência inata, Swabhaviki Shakti, ela tem muitas variedades baseadas em Jnana, conhecimento espiritual, Bala, que é a potência espiritual, e Kriya, atividades espirituais. Esse é um verso do Suttasvatara Upanishad 68 que já foi citado um pouco anteriormente. De acordo com este aforismo do Shruti, a Chit Shakti é uma manifestação da Parashakti. Ela emana da sua própria esfera, né? Ou seja, a morada espiritual. Enquanto a Jiva Shakti ela está situada na potência, na região marginal entre o mundo material e o mundo espiritual. E ela manifesta inúmeras jivas, incontáveis, que são como partículas atômicas desses raios de sol, desses raios do sol espiritual. E o Brajanata diz: um grande fogo, o sol, fagulhas, partículas atômicas do raio solar, tudo isso são objetos materiais. Por que esta comparação feita com objetos materiais na discussão? Por que pode ser feita, então, agora, essa comparação com objetos materiais e a verdade espiritual? Babaji Maharaj disse: como eu já te expliquei, inevitavelmente existem defeitos nas declarações materiais que nós fazemos sobre Tattva, sobre a verdade transcendental. Mas que alternativa nós temos? Nós somos obrigados a usar esses exemplos, porque nós ficaríamos sem pelo menos nenhum norte sem eles. Portanto, aqueles que conhecem o Tattva tentam explicar essa verdade espiritual comparando-a com o fogo ou o sol. Na realidade, Krishna é muito superior ao sol. A efulgência de Krishna é muito superior à radiância do sol. E os raios de Krishna, né, e os seus átomos dentro deles, né, que aqui são comparados às jivas, né, são muito superiores aos do sol. Ainda assim, esses exemplos vêm sendo utilizados por terem muitas similaridades com essa verdade. Exemplos podem explicar algumas qualidades espirituais, mas não todas. A beleza da luz do sol, a habilidade dos seus raios de iluminar outros objetos, são ambas qualidades que podem ser comparadas com Chit Tattva, porque ele é a qualidade do espírito para revelar a sua própria beleza, né, e para iluminar outros objetos. Ou seja, o que ele quis dizer? É pela luz do sol que você conhece o sol.
E é também pela luz do sol que você conhece os outros objetos. Então, Krishna, ele é auto-iluminado e, ao mesmo tempo, ele é aquele que ilumina, ou seja, aquele que dá vida às demais, aos demais objetos, entidades, etc, etc. Então, até certo ponto, ou seja, até uma boa, né, quantidade de tempo, de fato, esse exemplo ele ajuda bastante a entender, né? Isso que a gente chama de Shakachandra-nyaya, para vocês terem uma ideia, que significa uma técnica de lógica, que é você querer mostrar a lua e apontar para o galho da árvore, dizendo: a lua é aquele objeto que está ali na ponta do galho da árvore. Só que, de fato, ela não está fisicamente na ponta do galho da árvore. Só que você usa essa figura de linguagem para apontar para a lua. E o resultado é que a pessoa vai ver a lua, independente se ela está ou não na ponta do galho. Isso já não faz mais, já não tem importância. O mais importante é que a pessoa viu a lua. Então esses exemplos aqui são utilizados para que você possa ver a verdade, independente do que ele está utilizando como referência. Se é o sol, se é um grande fogo, isso não importa. O que importa é que você tem que ver a verdade, entender essa verdade. Claro que uma parte dela você entende intelectualmente e uma outra parte você só vai entender com o avanço espiritual. Então ele continua. No entanto, o calor, né, que existe nos raios de sol não tem nenhuma contraparte na substância espiritual, Tidvastu. Né? Se nós dissermos, este leite é como água, nós estamos apenas considerando a qualidade líquida da água em comparação ao leite. Do contrário, se todas as qualidades da água estivessem presentes no leite, então por que a água então não se torna leite? Né? Então exemplos podem explicar uma parcela específica das qualidades de um objeto, mas não todas as qualidades, né, e variantes e nuances, né, desses objetos. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui e damos sequência na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.